Paz seja convosco. Amém. Vamos para mais um período? Está muito pesado? Estamos trabalhando nesse segundo período, continuidade do terceiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu santo nome em vão. Demos uma destrinchada em 1 Samuel capítulo 28 e vamos dar continuidade a isso. Mesmo tendo embarcado num curso contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, Saul não teve escrúpulos em utilizar o nome de Deus em vão. 1 Samuel 28:10. 1 Samuel 28:10, o rei promete àquela sacerdotisa, em nome do Senhor, que nenhum mal lhe sobreviria. Diz assim, 1 Samuel 28:10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Blasfêmia. Ele sabia que estava errado. Ele fala, dá uma ordenança como rei errada, e sela, ou pseudo-sela, porque isso não aconteceu, com a promessa do nome de Deus. Então ele fala, Deus está errado nas Escrituras, e o que vale é o que eu falo, o meu selo real. Parece até que a sacerdotisa, ela tinha mais preocupação com as coisas de Deus do que o próprio Saul. Saul procurou conservar a aparência e a terminologia da religião verdadeira, mas estava envolvido em práticas religiosas condenadas por Deus, que é o que nós estamos falando até agora. Nós estamos usando o exemplo das mídias, mas é você, é eu, em qualquer atividade que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos essa roupagem de cristão, mas nós agimos como? Lembro de um testemunho de um pastor conhecido, em que ele chegou no supermercado e ele olhou na fila, a irmã da igreja dele, e ela vocalizava palavrões, gritos, xingamentos, soco na mesa, porque a caixa do supermercado estava agindo fora da vontade dela, ou demorando, ou passou errado, alguma coisa. E o medo daquele pastor era que ela olhasse para ele e falasse assim: a paz do Senhor, pastor. Saul, ele procurou conservar a aparência. Conservar a aparência não serve de nada. Por isso que muitas pessoas que são batizadas, na verdade, elas tomam banho. Há igrejas, e eu respeito, em que na hora do batismo, alguém quer mais ser batizado? Eu quero. Vem cá, vamos aí e tal. Meu amigo batizou, eu batizo também. Eu não vejo muita valia em relação a isso. Porque as pessoas, elas acabam indo como se fosse uma boiada, todo mundo indo, sem nenhum tipo de entendimento. Não adianta você ter o batismo sem você ter a expressão interna no seu coração desta crença no Senhor. Você já pensou que a prática da religião sem a sinceridade de coração e sem a crença verdadeira constitui a quebra do terceiro mandamento? É a utilização do nome de Deus em vão? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Uma forma de você dizer o nome santo de Deus em vão é praticar o cristianismo sem sinceridade de coração. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 diz: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fazemos muitos milagres?
Primeira coisa que você tem que entender dessa cena aí é que no dia do juízo vai estar já definido. Não é que Deus ele vai ficar, ô Rosângela, vem aqui, ela sai lá do meio, Fernandinho Beiramar, vem. Não, gente, já está separado. Você lê Apocalipse, você vai ver que do lado direito dele vai estar as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. O ser humano é tão místico que algumas vezes eu dou aula em faculdade de teologia em que eu falei isso. Em que as pessoas do lado direito eram as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. Pois, mais de uma vez, a pessoa que está do lado esquerdo, ela jogou a caneta do outro lado, para dizer que tinha que levantar e sentar do outro lado, para ela não estar, naquele momento, do lado esquerdo, que era o lugar dos bodes. Olha o nível de cristianismo das pessoas. Naquele dia, as pessoas elas estão divididas. E esse grupo de pessoas que fala Senhor, Senhor, elas falam do grupo dos bodes. E o Jesus ora para elas e fala: apartai-vos de mim. Eu nunca, não é uma queda, não é um desvio, não é um pecado, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que vocês praticam iniquidade. O Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu não estou aqui para ser fiscal de Instagram nem de Facebook, porque eu tenho mais o que fazer. Mas eu sempre que eu abro, que eu vou postar as imagens da igreja, os versículos e tal, tá lá os stories, eu dou uma olhada, eu olho os stories das pessoas que são da nossa igreja, daqueles que eu conheço, dou uma clicadinha. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que você tem feito com esta ferramenta? O que você tem feito com essa ferramenta? Será que não estamos utilizando em nossas vidas o nome do Senhor também de forma vazia? Será que você vai ser encaixado em Mateus capítulo 22 e 23? Pastor, está amarrado. Não adianta você amarrar o que eu falo. A minha palavra não tem poder nenhum. As Escrituras têm. E os olhos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida têm poder. Temos que ser cristãos vigilantes, porque crescemos em uma cultura formada contrariamente aos ensinamentos de Deus. O que mais tem são coisas divergentes, não é da série Divergente, divergentes das coisas de Deus. O que mais tem é isso. É muito fácil absorvermos uma linguagem que não condiz com os preceitos bíblicos e tentamos racionalizar o nosso pecado com um argumento. Não tem nada a ver. Todo mundo diz, todo mundo faz. Cuidado com isso. Racionalizar é mudar um conceito que é claro para que você se sinta bem. Tomar o nome santo de Deus em vão é pecado. Se você faz isso na internet, no Instagram, com as suas postagens frívolas, se você faz isso dando um mau testemunho no comércio, se você faz isso indo em uma casa de cultura, de espiritualidade afro, são todas formas de você negar, de você macular, de você tomar o nome santo de Deus em vão, de você querer se privilegiar no lugar. Olha, eu sou cristão, hein? Andar com a Bíblia no carro. E aí você xinga. A pessoa passa por você, você xingou ela olha no painel do carro, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91, mas naquele momento você não mostrou que você é filho de Deus. É fácil igualmente utilizar o nome de Deus em vão em canções, expressões vazias ou até em práticas supersticiosas. Você vê os jogadores de futebol, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eu misturo a mão. Não estou criticando o sinal da cruz que os católicos romanos fazem. Eu estou dizendo que as pessoas elas fazem num jeito tão... hinos ou corinhos repetidos, recitados, sem nos apercebermos das santas referências feitas ao nome de Deus. Hinos que eu canto, que você canta, que não é abençoado. Eu estava dando uma aula lá em Caldas Novas e um aluno falou assim: pastor, as pessoas que fazem o louvor na tua igreja devem sofrer porque você é chato. Sou.
O louvor tem que expressar adoração a Deus, não adoração a você. Não adianta você ficar com me ama, ele me ama, me ama, me ama, me ama, ele me ama, me ama, me ama, ele me ama, me ama, me ama. Não adianta você ficar fazendo com essa repetição. Parece que você está querendo convencer Deus através do cansaço. Não tem isso. Temos sido sinceros na prática da religião verdadeira? Temos sido reverentes ao nome de Deus? Você tem sido reverente ao nome de Deus? Você tem sido reverente ao nome de Deus? Eu lembro que um tempo atrás eu chamava a atenção dos meninos da minha igreja. Eu tenho até um grupo lá que a gente não tem mexido muito com ele, lá dos meninos, em que quando saía do evento, saía para tirando racha. Corre para um lado, corre para o outro. Será que eles eram reverentes ao nome do Senhor naquela época? Não sei se fazem mais. Tomara que não façam. Pedro e João é a antítese, é o contrário. Eles usavam o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, com reverência e com poder. Nós não vamos ler, mas no livro de Atos, anota aí se você depois quiser ler. No livro de Atos, capítulo 3, 1, até capítulo 4, verso 31, nós encontramos o apóstolo Pedro e João usando o nome de Jesus Cristo com toda a seriedade e respeito, com o objetivo de promover o Evangelho. Você não via João e Pedro fazendo piadinha. As Escrituras não relatam isso. Eles usavam o nome de Deus para exaltar o nome dele, para que as pessoas fossem alcançadas pela palavra de Deus. Em repetidos trechos das Escrituras aprendemos que o nome do Senhor ele é digno de louvor. Se você folhear Salmos, você vai ver como há exaltação, em especial através de Davi, do nome santo de Deus. Essas características devem estar sempre na nossa lembrança. Os nomes de Deus. No tempo antigo, principalmente entre o povo de Deus, o nome das pessoas geralmente possuía significado. Isto é, os nomes próprios queriam dizer algo. Não é que nem a gente, eu vou colocar o nome do meu filho porque é o jogador de futebol, eu vou colocar o nome do meu filho porque é isso, porque aquilo. Não existia isso. Tinha significado. Nós já trabalhamos exaustivamente os nomes de Deus no estudo que nós fizemos um tempo atrás. Falamos de todos os nomes de Deus, mas nós vamos falar aqui novamente de uma maneira um pouco mais simplificada. Se você quiser saber mais dos nomes de Deus, tem todo um estudo gravado lá no YouTube. Você mandar mensagem para mim, a gente localiza e você pode estudar lá. Às vezes, esse nome era uma palavra que se relacionava com as circunstâncias do nascimento. Gênesis 10, 25. Gênesis é fácil, né? Gênesis 10, 25. Diz assim: a Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Por que aquele homem recebeu o nome de Peleg? Porque naquela época teve divisão. Então o que significava o nome dele? Divisão. Era estranho você carregar o nome com esses significados, mas era isso mesmo. Tem uma passagem que eu não sei se a gente vai ler aqui, em que quando a Arca da Aliança foi tomada, uma pessoa recebeu o nome de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Moisés, aquele que é nascido das águas. Então o nome da pessoa ela refletia alguma coisa. Não era como, por exemplo, Paulo, que não reflete nada. Não havia, na minha época, até minha mãe ela comenta que ela foi com raiva quando ela colocou o nome de Paulo César. Aí ela viu que o jogador do Flamengo era Paulo César Caju.
E aí as pessoas olhavam, acho que olhavam para ela e falavam assim, pô, você colocou em honra, né? O Paulo César Caju não tinha nada a ver com isso, né? Às vezes o nome retratava alguma expectativa na visão dos pais, das características que eles esperavam que estivessem presentes na vida daquela criança quando adulta. Então, olhava-se para uma criança e falava assim, eu espero que essa criança seja desta forma. Josias, quer dizer, Deus o apoia. Rei Josias, Deus o apoia. E realmente foi verdade. Foi um rei que logo depois da linhagem de Acabe, aquela sujeira toda, foi um homem que segurou um pouco. O Senhor, ele segurou, reteve a ação da ida do povo para a Babilônia por causa de Josias, que Josias ainda em tenra idade ouve a palavra do Senhor e rasga suas vestes e fala assim, gente, vocês sabem o que está acontecendo? Nós estamos totalmente contrário à palavra do Senhor. Então aquela palavra de Josias foi, Deus o apoia, tinha alguma coisa a ver. Em outras ocasiões, o nome rendia homenagem ou fazia referência ao poder de Deus. Daniel lá do livro de Daniel, Deus é o meu juiz. Então quando Daniel ele se apresentava perante o Nabucodonosor, ou se apresentava perante lá os sátrapas, os presidentes, né, que ele era uma pessoa importante, eles olhavam para aquele homem dizendo, Deus é o meu juiz. Quer dizer que você vai me mandar para a cova dos leões? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Algumas vezes o nome era revelado por Deus próprio, enfatizando a característica daquela pessoa. Salomão, a característica dele, a representação dele era pacífico. Pacífico. Apesar que ele entrou em umas vertentes, mas era a expectativa. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 9. Abre aí, por gentileza. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 22, verso 9. Uma passagem importante, interessante. Eis que nascerá um filho, que será homem sereno, porém lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Salomão tinha a ver com paz e com tranquilidade. E foi o que aconteceu, até que ele meteu o pé pelas mãos. Nós temos também Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará... 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Um dos nomes de Jesus Cristo, Emanuel, porque ele era o Deus que vivia nos céus e passa a habitar conosco. Deus possui nomes na língua hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento. Esses nomes têm significado e revelam características sobre a pessoa de Deus. E aí eu separei os 3 mais utilizados. Quando nós estudamos o ser de Deus, os nomes de Deus dentro daquele estudo, nós vimos que tem muitas terminologias, Senhor dos Exércitos, minha bandeira, mas eu separei 3 que aparecem com maior frequência nas Escrituras, que nós não vemos, porque são nomes em hebraico. Seria bom se a gente soubesse hebraico. Seria bom se a gente pudesse estudar hebraico. Iria mudar a nossa leitura. Porque muitas vezes a tradução, por exemplo, matar dentro da língua hebraica e da língua grega, que são as línguas do Antigo e do Novo Testamento, respectivamente, elas trazem um sentido mais real. Então não é matar, tem matar com gravidade, matar com alta defesa. Tem uma série de características que só percebemos dentro da língua original. Nós perdemos isso com o português. Mas esses 3 nomes, eles são os mais utilizados. O primeiro deles, que é o nome mais comum no Antigo Testamento, é aquele nome que a gente chama como Yahvé. Não é Jeová, é Yahvé.
entendeu? Que é representado pelo tetragrama, 4 letras, YHWH. Esse é o nome mais comum de Deus no Antigo Testamento. Esse nome é formado pelas letras do verbo ser em hebraico, significando eu sou. Até o nome de Deus tinha significado. Lembra Moisés, quando ele tem aquele contato com a sarça ardente, ele recebe aquela missão, e Deus fala para ele assim: vai ao meu povo e fala para ele que você vai livrá-los. Fala para eles que o eu sou está indo. Então o nome de Deus é eu sou. Não é o eu era. Não é o eu sou agora. Não é um eu vou ser. É um Deus que sempre é. Eu já comentei isso com você. É interessante o estudo de um pastor amigo meu, em que ele fala que eu não sou seu pastor. Eu estou. O único que é Deus. Porque o nosso tempo, a nossa ação dentro desse tempo que nós vivemos cronológico, ele é passageiro. É passageiro. Então, este nome formado pelas letras YHWH significam o eu sou. Ele aponta para a autoexistência de Deus e para a sua independência e transcendência. Ele não precisa de ninguém. Lembra da frase de caminhão? Deus, você sem Deus é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Ele não precisa de você. Se você não o adorar, ele vai continuar sendo Deus. Se você for fiel a ele, ele vai continuar sendo Deus. Se você não for fiel, ele vai continuar sendo Deus. E se você for pecador, ele vai continuar te amando na mesma medida, ele não muda nada, porque o amor dele por você passa por Cristo. Se não fosse Cristo, nós seríamos consumidos. E nós temos que cada vez mais entender o conceito do amor de Deus, que é através de Jesus Cristo. Não é um amor que você merece. Parece que Deus está lá no cantinho dele chorando. Ai, a Rosângela não veio para a oração hoje. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. É interessante que quando nós pensamos no nome de Deus, um nome que se expressa melhor a condição do nome de Deus, é a condição de déspota. Qualquer hora eu falo sobre isso com você. Déspota, tirano, porque ele faz o que lhe agrada. Não tem democracia, não tem plebiscito, não tem mudança de comportamento porque você fez a campanha, não. Ele determina o que é antes da fundação do mundo. Esse Deus, que Deus caracterizado pelos YHWH, que se você quiser de alguma maneira tentar se expressar Yahvé, senão você coloca Deus mesmo, está tudo certo. Esse nome inspirava tanta reverência que raramente ele era pronunciado. Se você ver algumas versões de Bíblia, não se coloca Deus escrito D-E-U-S. A pessoa tem tanta reverência àquilo que ela coloca um apóstrofo, o D, e ele faz uma construção lá, entendeu? Dus, entendeu? Para não falar Deus. E aí, nesse sentido de reverência, nesse sentido de não tomar o santo nome de Deus em vão, que aparecia nas Escrituras em momentos especiais em que havia estabelecimento de um pacto com o seu povo, fora desse momento, eles separaram 2 nomes, 2 formas de chamar Deus. O primeiro deles era Senhor, que é representado pela palavra Adonai, uma palavra em hebraico que representa Senhor. Em vez de falar Deus, em vez de falar a palavra que se pronunciava com YHWH, eles falavam Senhor. Esse nome, Adonai, Senhor, que significa possessão, domínio, ele é o dono dos céus e da terra. É utilizado em muitas ocasiões no lugar de Yahvé, no lugar de YHWH. Por isso que quando se quando se observava o povo de Israel adorando a um Deus chamado Baal, que dentro da linguagem chamava-se Senhor, havia tanta indignação, porque eles olhavam e falavam, esse aí é o teu Senhor. E aí comparava a figura do Deus Trino maravilhoso, grande e supremo,
com um bicho, com um poste, com um pedaço de madeira. E a ira do Senhor era sobre aquele povo. Então chamava-se Deus de Adonai, que era o Senhor, caracterizando a total e completa soberania e poder divino dele. E o terceiro nome que eu separei para você, dentro dos mais utilizados, está lá em Gênesis 17:1. Abre lá. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão, que não era Abraão ainda, Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, apareceu-lhe o Adonai. Eu disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, o terceiro nome, El Shaddai. Nessa passagem aparecem os dois nomes de Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Adonai. Quem é Adonai? Aquele que domina, aquele que tem possessão de tudo. E disse a Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vê, eu sou o Deus Todo-Poderoso, esse Todo-Poderoso está em letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome próprio. Todo-Poderoso aí é referência de El Shaddai, que na nossa Bíblia traduziu-se por Todo-Poderoso. Com significado próximo, nós temos uma série de palavras escritas com El, que é Elohim, que é Deus, o primeiro, o principal, o poderoso, mas sempre girando em torno desse ser poderoso e majestoso que controla e domina todas as coisas. Voltando para Pedro e João. Pessoas que eram diferentes entre si. Pedro era uma pessoa icônica, que a gente olhava assim, que cara diferente. Talvez simbolize você, talvez me simbolize. Alguns tenham, talvez, a característica mais de João, uma pessoa calma, uma pessoa amorosa. Pedro não, ele é explosivo. Mas mesmo assim eles falavam do mesmo Deus poderoso. O relato dos evangelhos nos ensinam que Pedro e João eram pessoas de personalidades diferentes. Se você ler os evangelhos, você vai ver rapidamente isso. Pedro era impetuoso, João era amoroso. Pedro foi o único a negar Jesus. João capítulo 18, verso 17, de uma forma verbal. Mas os outros também negaram. Não sei João, mas os outros, quando eles fugiram, quando eles correram, quando eles não estiveram lá, eles estavam de uma certa forma negando o nome de Jesus Cristo. Pedro fez isso de forma verbal. João foi o único a ficar com Jesus até o fim. A gente vê lá em João capítulo 19, estava Maria, mãe de Jesus, estavam as outras Marias, outras mulheres lá. Quem estava do lado? João. Pedro já tinha fugido faz tempo. Tanto que Jesus olha para ele e fala assim, João, eis a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Porque é um homem que, apesar de amoroso, apesar de não ser impetuoso, não falar em línguas, não pular, não fazer estardalhaço, ele era fiel. Ele estava lá. Provavelmente testemunhou, inclusive, a infidelidade de Pedro. Grande chance de João, que acompanhou Jesus Cristo em todo o processo. Talvez ele tenha falado, Pedro, não fala isso. Não sei, suposição minha. Talvez um olhar, talvez um cutucão. Sabe quando, às vezes, eu estou falando alguma coisa, e você está sentado, eu vejo lá na igreja, né, quando a gente estava presencial, fala alguma coisa. Talvez João tenha cutucado Pedro. Pedro, não faz isso. Fica quieto. Provavelmente ele testemunhou a infidelidade de Pedro. Ainda assim, representam pecadores registrados pela graça soberana de Deus. Apesar de Pedro ter negado Jesus, ele tinha o sangue do Cordeiro sobre a vida dele.
Da mesma maneira que você, quando comete os seus pecados. Deus não vai mudar. Ele se entristece. Ele vai te cobrar. No dia do juízo ele vai falar isso para você. Mas ele te ama. Porque Cristo morreu por você. Pedro e João, diferentes. Ainda assim, pecadores. Resgatados pela graça soberana de Deus. Utilizados inseparavelmente, cada um com a sua personalidade e individualidade para o testemunho do Evangelho. Isso é uma das grandes maravilhas. Você não precisa ser igual ao pastor Paulo para falar do Evangelho. Você não precisa ser igual ao reverendo XYZ. Você pode fazer do seu jeito. Melhor. Você tem que fazer do seu jeito. Então Deus levanta pessoas como eu, levanta pessoas como você, para que através do seu jeito você alcance vidas. Então, me permita citar novamente a figura da pessoa do Moisés. E aí ele faz lá, ele mandou o textinho para mim, ele manda a mensagenzinha do jeito dele lá, e aí eu fiquei olhando, e aí ele colocou lá, fulano, tem uma mensagem de Deus para você, tal, e José, ele falando de José, tacaram José no poço. Nunca que eu ia falar tacaram José, mas ele dentro da linguagem dele, dentro do jeito dele, ele falou, porque Deus ele quer utilizar a nossa vida de uma forma individual, de uma forma daquele jeito. Mas você tem que fazer alguma coisa. Se você está com dificuldades, faça dentro das suas dificuldades, dentro da sua possibilidade. Se você tem saúde e vigor, faça mais. Se você está enfermo, está ruinzinho, faça menos, mas faça algo. Proclame o nome do Senhor. No texto da morte de Cristo, o texto diz que, caminhando juntos, se aproximaram do templo pela porta formosa, lá no livro de Atos, Pedro e João. Eles andavam, se aproximaram do templo pela porta formosa, às 15 horas, eu esqueci de anotar a referência, me perdoe. Atos capítulo 3, tá? Achei aqui embaixo. Lá encontraram um homem aleijado, desde nascença, pedindo esmolas. Então, havia o templo, haviam arcos de entrada no templo, e as pessoas elas se postavam nos lugares. É como a gente vê numa entrada do supermercado, uma pessoa lá sentada. Ontem eu fui lá buscar um negócio lá no mercado, lá tinha uma senhora dando de amamentar lá para uma criança. Então as pessoas elas ficavam em locais de movimentação. Lá Pedro e João, encontrando um homem aleijado desde nascença, que estava pedindo esmolas. Os dois pararam e foram abordados pelo pedinte. João não falou nada. Pedro olhou para aquele homem e fala, não possuo nem ouro nem prata. Ou seja, o trabalho cristão, o serviço cristão, não necessariamente se refere a recursos, se refere também a recursos. Por isso que nós oramos pela prosperidade, nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta. Há uma coisa a ser feita, nós temos que abençoar os missionários, você me abençoa no recurso da minha vida. Mas não é só isso. E Pedro não tinha recurso naquela época. Ele olha e fala assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A minha fé, a minha palavra. Eu posso levantar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Está lá em Atos capítulo 3, verso 6. Aquele homem, eu fico imaginando, enquanto Pedro estava lá falando, aquele homem devia falar assim, será que ele não vai me dar uma moedinha? Pedro deu muito mais para ele. Aquele homem, eu fico imaginando, um homem que desde a nascença devia ter alguma coisa de, sei lá, chutando 30 anos, 40 anos sendo pedinte, vivendo, todo dia acordando cedo, alguém da família pegava ele, colocava num carrinho, de alguma maneira, levavam ele até a porta do templo, deixava lá, aquele homem talvez tivesse um pouquinho de água, mas não tivesse, passasse o dia com fome, com sede, com frio, com calor, anos e anos e anos e anos, e aquela palavra vem sobre a vida daquele homem. Pernas atrofiadas, músculos atrofiados, e aquele homem, a palavra de Deus diz que ele pulou, e começa a pular e dançar, e ele não conseguia se conter,
Tudo porque Pedro e João utilizaram o nome de Deus, não de uma forma vã, mas de uma forma abençoada. Quantas pessoas você já podia ter abençoado falando de Deus? Quantas pessoas podiam ser curadas através da sua palavra, através do poder de Deus? A decepção inicial do coxo, porque ele começa a falar, não tem ouro nem prata, ele tem para atacar, lá vem aquele cara com discurso, depois eu te trago. A gente usa isso, né? A decepção do coxo se transformou em júbilo quando Pedro levantou pela mão direita. Os pés e artelhos se firmaram e ele passou a andar, louvando a Deus, enquanto entrava com eles no templo. Aquele homem, ele não saiu para ver os parentes. Ele não saiu para fazer um show. Ele foi fazer o quê? Adorar a Deus. Aquele movimento de João e Pedro, porque Pedro e João não falou nada, mas Pedro falou. Aquele ato, dentro de Atos, fez com que aquele homem adorasse a Deus. Em outra passagem, quando Paulo executa um milagre, as pessoas, olha, eles são maravilhosos, vamos levantar aqui, vamos fazer sacrifício aos deuses Júpiter, Mercúrio. Ele fala, não. Naquele momento, aquele homem, ele ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem tanto poder. Não era Pedro que tinha poder, era a palavra. Você entende que você tem um enfermo que você pode declarar sobre a vida dele? O que Deus vai fazer? Não sei. As pessoas ao redor daquele cara ficaram admiradas. E por que mais pessoas não foram curadas? Será que não tinha mais nenhum lá a ser curado? Será que não tinha mais nenhum cego, nenhum coxo? Não sei dizer para você. Claro que devia ter. Mas por que eles não foram curados? Aquele foi. Talvez se Pedro e João, naquele momento, tivessem começado a tocar nas pessoas, talvez vários tivessem se levantado. É como aquela passagem, quando Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro, ele não fala, mortos se levantem! Ele fala Lázaro, porque se ele fala mortos se levantem, todo mundo daquele cemitério, daquele lugar lá, os mortos iam. Na década de 80 tinha uma música do Michael Jackson que chamava Thriller, entendeu? Em que os mortos levantam e começam a dançar lá, um negócio bem ridículo lá, mas era legal. Se Jesus Cristo não tivesse citado o nome específico de Lázaro, mais de um tinha sido ressuscitado naquele dia. As pessoas ao redor ficaram admiradas e assombradas com relação aos poderes demonstrados por Pedro. O que Pedro fez com isso? Ele chamou para ele a glória. Ele falou, eu sou demais! Eu sou a pedra angular da igreja. Eu vou ser o primeiro papa. Não. O que ele falou? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos ver a explicação de Pedro a respeito daquele acontecimento maravilhoso e majestoso. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nomes aos quais nós podemos nos referir. Nós podemos falar que o Senhor é o Deus da nossa bandeira, que o Senhor é o Deus dos exércitos, que o Senhor é o Deus da paz, é o Deus vingador, é o Deus que é o grande eu sou. Em todas as formas, Pai, nós podemos nos referir ao Senhor, mas também sabemos que temos agido de uma forma errada e muitas vezes, Pai, tomado o seu santo nome em vão. Em relação a isso, Pai, eu peço que haja o convencimento e o constrangimento no meu coração, primeiramente, e também no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que possam se arrepender por ter tomado o santo nome de Deus em vão. Nos abençoa, Pai, para que possamos cada vez mais glorificar o Teu santo nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Estava com saudade da escola bíblica dominical. Apesar de manhã é gostoso ficar dormindo, né? E tem tido um tempo de bastante chuvinha.
E hoje não. Mas é gostoso ficar na cama no domingo, dar uma preguicinha, né? Parece que é um dia diferente e tal, mas eu sinto falta, sentia falta de poder com vocês tomar as lambadas de Deus. Saiba que primeiro quem apanha sou eu, tá? Eu apanho primeiro quando eu faço o texto e segundo quando eu falo para vocês. Então, você toma uma pancada, eu tomo duas. Porque todas as palavras que eu professo, elas primeiramente acusam a minha vida e a minha pessoa. Que Deus possa te abençoar grandemente, trazer para você riqueza, trazer fortaleza, que você possa ser enriquecido cada vez mais pelo estudo da palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer pela sua presença comigo nesta manhã, por mais esse ensinamento. Quero pedir que você esteja orando. Quinta-feira que vem, sexta e sábado, eu estarei participando de um curso de aconselhamento bíblico, é um retiro de aconselhamento bíblico. Eu vou sair daqui na quinta-feira, por volta das 15 horas, 16 horas, passar a noite lá, é um retiro mesmo, quinta-feira, sexta-feira, retorno sábado às 16 horas. Vai ser um tempo intenso de treinamento, em que eu vou buscar de Deus, através de homens abençoados, uma forma de poder auxiliar mais você nas suas dificuldades. Fique tranquilo, não houve nenhum custo para a igreja, tá? Fique tranquilo, tá? Eu vou lá, mas saiba que eu vou estar lá e eu peço que você esteja orando por mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por todo o ensinamento que nós tivemos nesta manhã. Que o Senhor possa gravar realmente no nosso coração. E nós possamos colocar em prática. Nós possamos, Pai, honrar o Teu nome e deixar de desonrar o Teu nome. Através de atos, pensamentos, ações e omissões. Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que nós possamos ter uma tarde abençoada, até que nós possamos à noite nos encontrar novamente para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Bom macarrão, bom frango, bom refri, sei lá o que você vai fazer à tarde aí, mas até a noite, se Deus assim o permitir.